Bom dia a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao Divã com a Tia Manu. Hoje um horário especial. Bom dia! Sejam bem-vindas. Hoje eu quero falar com um tema bem delicado e ao mesmo tempo bem amoroso. Saber dar limites, saber dizer não. Se você acredita que você não saiba ou que não saiba fazer na forma mais elevada, né? De dizer não, de dar limites, fique aí. E se vocês sentirem também de estar compartilhando essa live, eu vou compartilhar aqui, gente. Peguem uns aviãozinhos aí e mandem. E se você que tá chegando aí sente que em algum momento ou situação da sua vida não sabe dar limite, fique aí também. Quem sabe a gente faz uma troca, um atendimento no final. Sintam-se muito bem-vindos. Convidando o pessoal, vamos lá. Ó, já chamei uma galera aí. Vamos chamar mais gente aqui, vamos ver. Vamos se reunir hoje aqui. Bom dia! O baby a mãe veio buscar. Gente, que desafio cuidar de bebê, né? Quando a gente, meu Deus, a minha bebê tem 11 anos, né? Nossa senhora, pra dar banho. Cheguei a me queimar, gente, ontem. A pessoa ferve água pra dar banho no bebê. Tipo, a hora que o bebê entrou dentro d'água, ele começou a gritar. Etc, ele imaginou, vai me cozinhar a louca aqui agora. Ai, gente, mas é gostoso, né? Energia de bebê é bom demais. Mas a gente, por mais que sabe que tá bem, eu não sei vocês mães, né? Mas eu fazia muito isso, sabe? De ir lá quando a criança tava dormindo, ver se tava respirando. Não sei se vocês faziam isso, gente. Eu fiz muito isso. E ontem eu me peguei várias vezes acordando e olhando pra ver assim se ele tava respirando. Ele tava no Moisésinho, assim, do lado da cama. E aí eu olhava assim. Aí a hora que ele resmungava, eu dizia, ah, tá bem. Gente, ser mãe é um desafio, né? Eu vou fazer uma live, eu acho que não nessa terça, na outra, com a Beatriz. E a gente vai falar bem sobre esse tema, né? Maternidade. Eu acho que a gente precisa dar uma desmistificada, né? Porque as pessoas dão uma romantizada um pouco, né? Nesse negócio de maternidade. E aí, nossa... E aí ele tava com virosezinha hoje de manhã, a hora que... Ó, a Bia acabou de chegar. Bia, ó, tô falando de você aqui, que a gente vai fazer uma live falando sobre maternidade. Sim, ele parece muito comigo. Meus filhos não parecem comigo como meu sobrinho parece. E ele não parece nada com meu irmão nem com a minha cunhada. É uma doideira. Viva as diferenças, né? Isso é muito bom. É muito bom. Ele é... Nossa... É um amorzinho. Não, e aí ele tava com virose, tava contando pra vocês. E aí hoje de manhã eu acordei, ele acordou mais 7 e pouquinho, aí o meu irmão falou, não, ele acorda, ele mama e logo ele volta a dormir. Aí peguei e fiz a mamadeira e ele já veio com a mãozona, já começou a mamar, eu disse, segura a mamadeira sozinho. Tá, pegou a mamadeira, levantei ele, coloquei pra arrotar, deu 40 minutos ele começou a resmungar, e eu lembrei que o meu filho era assim, né? Quando ele resmungava, quando tava deitado, alguma coisa tinha. Levantei ele,
Voltou tudo. Nossa senhora. Aí voltou pelo nariz, voltou pela boca, eu só dizia, pelo amor de Deus, não vai passar mal agora, né, criatura? E eu batendo nas costas, e eu esqueci que tinha que limpar o nariz, não era bater nas costas, ele não tava afogado. Gente, como a gente desaprende, né? Eu não sei, eu digo muito que a mãe nasce junto com o filho, né? E aí você meio que dá uma desaprendida, mas né, sobreviveu, entreguei hoje já pra minha cunhada, ele tá bem alimentado, tudo certo. Então vamos lá, gente, deu 5 minutos. O tema da live hoje é saber dar limites, saber dizer não, né? Então assim, eu vou falar um pouco, né, sobre este tema. E se alguém de vocês sentirem aí no coração de vocês que vocês sofrem, vamos dizer, entre aspas, né, deste tema, a gente pode abrir aqui e fazer um atendimento até para vocês entenderem, né, como que acontece. Então, assim, em consultório, né, ou em atendimentos, em consultório agora já não mais tanto, né, mais online, eu atendo muitas pessoas que não sabem dizer não, que não sabem pôr limites. E quando você vai fazendo coisas onde as pessoas vão pedindo e você vai fazendo, você vai engolindo esse sentimento. Muitas vezes você... vamos, por exemplo, vou pegar o exemplo agora do não foi isso que aconteceu, né? Mas eu vou tomar como exemplo o caso que o meu irmão solicitou para eu ficar com o meu sobrinho. Vamos supor que eu não quisesse ficar com ele, que eu quisesse, sei lá, sair com as minhas amigas. E eu digo pra ele, não, eu fico. Você já imaginou você cuidar de um bebê a noite inteira, assim, você tá ali totalmente disponível, querendo realmente estar cuidando daquele bebê? Você já imaginou tanto de energia densa, tanto pra você como pra aquele bebê, você vai estar naquele momento gerando? E por que as pessoas muitas vezes não conseguem dizer não? Não é uma regra, tá, gente? Eu vou dar aqui exemplos de casos e situações onde em atendimentos eu peguei, vamos dizer, né? Então, pessoas que não sabem dizer não, geralmente são pessoas que sofreram algum tipo de abuso na infância. E abuso aqui eu não quero dizer, eu volto sempre a dizer essa questão do abuso, tá, gente? Não é só abuso sexual, né, ou físico. Pode ser emocional, pode ser tipo tortura, pode ser de ameaça, né? Então, qualquer pessoa que sofre, né, não é regra também, então quero dizer que deixar bem claro que isso não é regra, mas são alguns casos ou situações, principalmente se tiver terapeutas aqui na live, que possam estar identificando durante o seu atendimento. Então, pessoas que sofrem algum tipo de abuso. Aí, o que elas entendem? Que elas têm que fazer as coisas forçadas. Por quê? Porque foi dessa forma que a criança dela aprendeu. Então, vamos supor um abuso alimentar, né? Que tem muitos casos, né, de mães que fica forçando a criança a comer, por exemplo, né? Por quê? Porque o Roberto aqui também. Os meus alunos e a gente atende muitas pessoas, né, com casos realmente que sofreram algum tipo de abuso. Então, falando aqui no abuso alimentar, por exemplo, onde a criança é muito magrinha, ou a criança não tá ganhando quilo, não tá desenvolvendo com pesos, mas a criança desenvolve. E a mãe dá-lhe empurrar comida, dá-lhe empurrar comida, dá-lhe empurrar comida. Isso é uma forma de abuso. E isso pode ser que num futuro, lembrando, não estou botando isso dentro de uma caixa, só estou contando isso para vocês da forma que pode acontecer. A criança, o adulto, ele começa a comer compulsivamente, sem medidas, sem parar. Por quê? Porque ele aprendeu dessa forma abusiva. Ele não sabe dizer não para o alimento, ele não sabe dar limite para o alimento. Então, por exemplo, ele chega numa padaria, ele quer comer tudo que tem lá dentro. Vocês conseguem perceber, gente, que as questões de limite, ela vai muito além, ela é muito mais ampla, ela vai muito mais além daquilo de, vou fazer o caso que eu dei aqui do meu sobrinho. A parte de alimentação é isso. Então você começa a comer compulsivamente, querendo comer tudo aquilo ali, porque você não sabe dizer não para aquele alimento. Você não sabe entender qual é o alimento que o teu corpo precisa. Então isso é uma forma também.
né, vou voltar pro caso do meu sobrinho, né? Então imagina eu ficar com o meu sobrinho a noite inteira ali com uma raiva, com um ressentimento de estar fazendo algo que eu não gostaria de estar fazendo. Você imagina aquela criança vivendo aquele sentimento, porque criança é totalmente sensitiva, criança é totalmente receptiva, então ela recebe aquele tanto de informação ali, e ela no subconsciente dela, ela entende como se aquilo ali fosse dela. Isso muitas vezes acontece também em atendimento, onde a criança absorveu aquela informação, aquele sentimento que não era dela, era do adulto que estava cuidando dela, só que ela registra isso lá no subconsciente e ela vive a vida dela do tipo, as pessoas não querem estar perto de mim, as pessoas são obrigadas a ficar perto de mim, e dessa forma elas se sentem excluídas, elas não se sentem pertencentes. E também acontece, por exemplo, com casos, né, de filhos que não são desejados. Então, eles também desenvolvem esse tipo de rejeição, esse tipo de sensação de não se sentir pertencente, de não se sentir amado. Então, isso também, o sentimento de não se sentir pertencente também ajuda nós a não dizer não. Aí, o que a gente faz? Não, eu vou ali e vou fazer isso, né, para essa tal pessoa, porque senão ela vai ficar triste comigo, ou ela vai me rejeitar, ou ela não vai querer ser mais minha amiga. Então, esses são alguns exemplos, né, que a gente pode ter no nosso subconsciente que possam estar fazendo com que nós não saibamos dar limites. E quando a gente faz as coisas por medo de julgamento, ou por medo de não ser aceito, ou por medo de não se sentir pertencente, nós perdemos o nosso poder pessoal. Manu, o que é o nosso poder pessoal? É aquilo que a gente tem, o nosso diferencial. Aquilo que a gente tem que nada ninguém tem. Aquilo que você sabe fazer tão bem, que é tão fácil para você. Só que quando você passa a fazer coisas e situações que não são aquilo que você quer para agradar o outro, você deixa de ser você mesma. Então eu convido você que está aqui nessa live, convido você que vai ouvir isso depois, percebam em quais situações, em quais momentos da sua vida, em quais direcionamentos da sua vida, aonde você faz coisas que você não quer. Vou pisar agora num calinho das mulheres, né? Vamos falar aqui tirem as crianças da sala, vamos falar de um assunto de adulto. Mulheres que fazem sexo com os maridos sem ter vontade. Isso é uma forma de abuso. É fazer aquilo que ela não quer. Tá, Manu, então quer dizer que eu não preciso mais fazer sexo com meu marido? Não. Olhe o porquê que você não quer ter relações com o seu marido. Pode ser uma questão hormonal, pode ser uma questão da tua criança que viveu algum trauma, algum sentimento, alguma sensação. Pode ser que você já não queira mais ser aquele parceiro, que você já não tá mais feliz naquele relacionamento. E aí você fica porque você não quer ser, sei lá, aí vem muitas crenças, né? Não quer ser uma mulher solteira, não quer ser uma mulher desquitada, não quer ser uma mulher separada. Ai, o que os meus pais vão dizer, o que os meus familiares vão falar. Prestem atenção, gente. Tudo na vida da gente que não está leve, porque como eu sempre digo, gente, não existe certo e nem errado. O que existe é leve e pesado. Se não está leve para você estar nesse relacionamento, vamos voltar ali de novo nesse exemplo que eu dei, tendo relações sexuais com seu marido, alguma coisa tem. Liga o pisca-alerta. Presta atenção para essa situação. Algo ali não está leve, não está gostosinho. E se não tá, busque ajuda. Essa ajuda pode ser, como eu sempre falo, um livro de autoajuda, um terapeuta, um psicoterapeuta, um médico, um psiquiatra, autoconhecimento. Se conheça, entenda. E esse se conheça, gente, é bem essa questão dos traumas. Por que você tem compulsão alimentar? Por que você tem essa necessidade de comer compulsivamente? Se isso não é leve para você.
algo não está certo aí. Pisca alerta. Aí autoconhecimento é entender, tá, mas quando essa compulsão começou? O que estava acontecendo na minha vida? Era minha mãe que me dava colheradas? Por exemplo, ontem o meu sobrinho, o meu irmão falou, olha, ele toma 210 ml de leite. Ele tomou 60, gente. E eu olhei pra ele, tá beleza? Tá satisfeito? Eu não vou fazer o menino tomar 210 porque é o normal dele tomar. Não. Pode ser que naquele momento ali ele tava satisfeito. E ele dormiu uma noite inteira. Foi mamar só no outro dia às 7 horas da manhã. Ele passou quase que 12 horas sem se alimentar. E tomou quase que a metade do que ele toma. Menos que a metade que ele toma. Tá tudo bem. Ele tá bem, ele fez as necessidades dele, ele tava feliz, ele tava rindo, ele tava brincando. Então não tem essa necessidade de empurrar a comida e muitos das nossas crianças passaram... Gente, eu lembro da minha avó, eu não sei, né, a grande maioria aqui se são tão velhos como eu, mas eu lembro da minha avó me dar biotônico funtura, chamava. Era um negócio que cheirava álcool, gente. Por quê? Porque eu era muito magrinha. E aí eu não sei, né, e aí eu vou nas questões das crenças, né. A minha avó é de descendência italiana, ela olhava, não, tu tá muito magrinha, tu precisa comer mais, você precisa ganhar corpo. E eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos. E eu lembro de eu falar pra ela, não, vó, eu vou tomar, de eu botar o biotônico Fontoura na pia e virar o biotônico Fontoura ralo abaixo, porque eu tinha pavor daquilo ali. E eu dizia pra ela, eu tomei. Vó, perdão. Minha avó já desencarnou, então perdão, vó, por mentir pra você. Mas são crenças e coisas e situações que pode ser que muitos... minha avó também me fazia tomar, eu também tomava. Sim. Por quê? Porque eram crenças delas. Só que a gente não precisava tomar isso pra gente. Vocês conseguem entender? Eu tô querendo levar vocês assim lá pra essa questão da avó, né? Da mãe, né? Dava pros meus filhos, eu vivia brigando com ela. Exato, gente. Porque eu lembro que eu tinha uma amiga que hoje ela até fez um projeto, né, de emagrecimento e tal, que ela, na nossa adolescência, ela já era mais gordinha, mais cheinha, né, e eu lembro da minha avó dizer assim, ó, olha que menina bonita, com as bochechas rosadas, gorda, cheia, e tu aí parece uma coitada, parece que tá passando fome. Gente, eu tenho isso muito nítido, sabe, em mim. Só que eu entendia, né, eu não pegava aquilo pra mim. Exatamente. Não, gente, ser mãe depois de ser Teta Healer, realmente, eu falo isso, né? Eu disse, meu Deus, por que eu não fui Teta Healer depois que eu, né? Antes de ter meus filhos. Mas eu entendo também, gente, que todos os traumas que os nossos filhos passaram, o que nós passamos, trouxeram a gente onde a gente tá e os vai levar nossos filhos aonde eles precisam estar também, né? Então também, assim, essas questões que eu tô falando pra vocês de trauma foram importantes pra desenvolver a personalidade de quem você é, né? Então, assim, não olhem isso como algo terrível, né? Foi algo importante. Você tirou um aprendizado, você tá desenvolvendo alguma virtude, isso é maravilhoso, né? Essa criança tá muito magra, não come nada. Exatamente, eu vivia ouvindo isso. E eu não era uma criança que não comia nada. Apesar de que meu marido falar de que eu não como. Eu como errado, eu não como bem, mas eu como pouco. Eu tenho paladar de criança, então eu gosto... Enfim, hoje eu tomei café com biscoito de chocolate com amendoim, gente. O certo era eu estar comendo né? O certo que não tem certo, não tem errado, né? Mas na minha dieta era pra comer, tava comendo um ovo, né? Um omelete. E tá tudo bem, gente, eu não tenho questões, né, eu graças a Deus eu não tive questões, mas eu sofri tipos de abuso. Isso não, né, essa questão do biotônico Fontoura é uma forma de abuso. Que a pessoa quer que você entre dentro de um padrão que é da consciência dela, não é a sua. E se eu tivesse feito isso, poderia ter tirado o meu poder pessoal. É isso que eu quero que vocês entendam, né? Quando a gente faz ou diz, ou julga, muitas vezes, as pessoas. E isso também não é só pra nós, é também a gente tomar cuidado com o outro. Quando a gente entra no julgamento do outro, você também tá tirando o poder pessoal dele, você tá também tirando a possibilidade dele de dizer não.
Então é muito importante vocês avaliarem todas as situações. E eu quero chamar aqui alguém que tenha alguma questão. Me chame aqui, gente, que a gente possa falar sobre isso. Sobre essa questão realmente de não saber dar limites. De não saber dizer não. Ou se já passou, ou se já sofreu, ou se ainda passa. Ou se tiver algum terapeuta que quer falar da sua experiência. Aqui tem é tipo uma câmerazinha do lado do comentário que tem um mais dentro. Você clica ali e aí você convida para entrar na live. Ou você sai da live e você entra novamente e aí entra a solicitação e você me convida. Se alguém tiver aí algum caso que possa ter tocado vocês dessas coisas que eu falei, que fez sentido para vocês dessas coisas que eu falei, para que a gente possa estar olhando para isso também, que aí eu posso também mostrar para vocês como isso é trabalhado, né, com Theta Healing, por exemplo. Bulimia é assim, preciso entrar na questão, alguém fez uma pergunta, tá, gente? A bulimia, ela é transtorno alimentar, então ela é tanto para as pessoas que ganham peso, como as pessoas, é compulsão alimentar. Geralmente a raiz tá na mãe, tá? Por quê? Por que geralmente a raiz tá na mãe? Porque quem nos alimentou pela primeira vez, quem nos nutre é a mãe. Imagina um bebê quando ele nasce. Ele nasce e ele não sabe se alimentar. A forma de alimentação é o peito da mãe ou a mamadeira que a mãe prepara. Então quer dizer que a minha mãe não me amamentou, então possivelmente que eu vou ter um transtorno alimentar? Não, gente, não é regra, tá? Se a sua mãe te colocava no braço, te colocava mamadeira e vivia aquele momento, ela estava te nutrindo. Então, assim, bulimia muitas vezes pode ser também a tua imagem distorcida. Então, você olha pra você, as pessoas te veem magra, mas você não se vê magra. Então, assim, tem N questões. Eu precisaria entrar na tua energia, fazer uma leitura do teu campo, ver em que questão que possa estar ligado isso e a gente trabalhar. Ah, Manu, numa sessão? Pode ser que não. Pode ser que não, tá? Pode ser que tem casos que a gente precisa trabalhar em várias sessões, tá? Eu gosto de chamar de diamante. Cada trauma na nossa vida, ele forma um diamante. E eu não sei se vocês já viram os diamantes, eles têm faces, né? Facetas. E cada face desse diamante é uma crença limitante, uma situação, uma emoção, um sentimento que esse diamante, este trauma, desenvolveu dentro de você. E aí o que acontece em cada sessão? A gente vai limpando essas facetas. Até que o que acontece? Esse diamante é desmanchado. Ele é retirado do teu subconsciente. Isso tudo eu ensino lá no curso de DNA básico. Quando a gente fala dessas questões, né, das crenças, como as crenças são formadas no nosso subconsciente. Então, dessa forma que eu trago para vocês. Ótimo, perfeito, exatamente. Gente, tem uma pessoa que tá me enviando mensagens, tá? Eu tô vendo aqui no privado, então por isso eu não tô falando sozinha, tá? Ela falou que a bulimia começou a acontecer depois que ela foi molestada. Depois que ela sofreu um abuso. Então, o que pode... Vou te passar um caso que eu atendi, tá? Existem duas formas que o teu subconsciente pode desenvolver. Pessoas também que têm transtorno alimentares, geralmente elas sofreram um abuso. Então, eu tenho dois casos. Um, onde a pessoa ficou obesa. Por que ela ficou obesa? Porque ela comia. Por quê? Porque ela entendeu na cabecinha dela que ela estava sendo abusada, molestada, porque ela era pequena.
Então, se ela come, quanto mais come, né, como dizem os antigos, cresce, fica grande. Então, a pessoa começa a comer compulsivamente para ela crescer. E aí, quando ela for grande, ela entende que a pessoa não vai mais machucar ela, que a pessoa não vai mais abusar dela. Então, isso é uma forma. Pego muito caso de obesidade também em atendimento, que a causa, a raiz, o diamante é isso. E tem o caso reverso, que é a questão da bulimia, que é o que a pessoa está me trazendo aqui no privado. Ela está dizendo que ela começou a ser bulímica depois que ela sofreu um abuso. E aí o que acontece, que eu já peguei também em consultório? A pessoa quer morrer. A pessoa não quer mais viver. Por quê? Porque ela não quer mais passar por aquilo ali. E o que a gente entende, o que a nossa criança aprende, que você vai comer para você ficar forte, para você crescer, para você se desenvolver. Então, o que você faz quando você tem bulimia? Você come, mas você bota o dedo na boca para expulsar o alimento. E aí você quer morrer. Eu já peguei 2 casos assim diferentes em consultório. Então, por isso que eu sempre falo, gente, não dá para colocar dentro de uma caixa. Eu preciso entrar dentro da energia da pessoa e a gente estudar o caso dessa pessoa. Exato. Então, a pessoa colocou, então é o trauma, sim. Então, o teu diamante, eu não tô com o meu diamante aqui, eu tenho um diamante que eu uso pra, não é diamante de verdade, tá, gente, é um vidro. Que eu uso como exemplo. Então, o teu diamante foi esse abuso. E desse abuso, desse trauma, desse momento, dessa situação, desenvolveu várias crenças. Aqui, dentro desse diamante, vocês vão ver que tem várias... Por quê? Porque mexe no teu poder pessoal. E quando mexe no teu poder pessoal, você pode ser que não tenha... Se você não se sente segura, você não tem autoconfiança, você muitas vezes não desenvolveu um amor próprio. Por causa deste trauma. Ela confirmou aqui, exatamente, eu queria morrer. Esse é o sentimento das pessoas, né, que não desenvolvem, que não cuidam deste trauma, né, dessa situação. Então, assim, essa pessoa que eu tô falando aqui no privado, eu te indicaria sim, buscar ajuda. Busque ajuda. Para que você já identificou, você já sabe. Agora você só precisa, a gente chama disso de resignificar, de perdoar. Perdoar essa situação. Se você quiser entrar aqui na live, a gente pode fazer isso, tá? Mas fica ao seu critério. Se você quiser, a gente pode olhar para isso. Mas o que eu, como terapeuta, faria, né? Te ajudaria. Olhar realmente para aquele momento, para aquela situação, para aquela dor. Entender quais foram os ganhos. Ontem eu atendi uma pessoa que foi mais ou menos dessa forma. Eu vou trazer para vocês o caso dessa pessoa que eu atendi. Que bom que faz sentido para vocês, gente. Fico feliz em poder contribuir de verdade, tá? E e não é achismo, tá, gente? Isso tudo são estudos que de atendimentos que eu fiz. Inclusive, ontem eu atendi uma pessoa. E essa pessoa, a queixa dela era... a minha família me esgota. A minha família, ela tem muito problema. É uma família que todo mundo briga. E só que quando eles precisam passar recados um pelo outro, eles vêm até mim, porque eu sou a única que não tô brigada com ninguém. Então meu irmão vem falar pra mim pra eu falar pra minha mãe vem falar pra mim pra falar pra minha irmã, e ela era como se ela fosse a ponte. E ela tava esgotada disso. Ela falou: eu não aguento mais isso. Eu quero trabalhar essa questão. E a gente foi conversando, e aí foi quando ela me disse: olha, eu sofri um abuso. Não. Eu fui abusada dos 11 anos aos 15. E ela falando, e a gente chegou nessa crença, né, de que que as pessoas precisam abusar dela, porque foi isso que a criança dela aprendeu. E isso é uma forma que as pessoas... Gente, isso vai ser um pouco forte, isso que eu vou falar pra vocês, tá? Mas
é dessa forma que funciona. Quando você tem uma crença, eu preciso ser abusada, e esse abuso é qualquer tipo, volto a dizer, é como se você tivesse um radarzinho e onde você soltasse essa informação. Isso são as crenças limitantes. E aí é como se você dissesse assim, ó, subconscientemente, fala para as pessoas, você tem que me abusar, você tem que me abusar, você tem que me abusar, e um radarzinho, você tem que me abusar. E aí as pessoas, o subconsciente da outra pessoa entende que essa pessoa precisa ser abusada. E aí as pessoas passam a abusar essa pessoa. Por quê? Porque ela emana essa informação. É como se fosse o Wi-Fi, né? O aparelhinho lá, ele não manda o Wi-Fi e através das ondas a gente pega e conecta o nosso celular. É a mesma coisa. Você tá com aquela crença dentro de você, dizendo, eu preciso ser abusada, eu preciso ser abusada. E aí as pessoas vêm e fazem isso. E esse tipo de abuso pode ser na hora de um troco. Ah, deu R$19,90 e você deu R$20. As pessoas dizem assim, ai, fica pelos R$20, não vou te dar 10 centavos. Aí você pensa, ai, poxa, é 10 centavos. Cara, é 10 centavos e ele é teu. Ele é teu. A pessoa tem que tirar. Né? Vamos olhar para é o Manu Justiceiro aqui, por uma questão de justiça. É teu esses 10 centavos. Só que você joga essas informações que você precisa ser abusada, a pessoa vai dizer, ah, ela não vai dar bola. Ela não vai estar nem aí. Eu tenho uma tia, gente, ela é maravilhosa. Só que ela tem essa crença. E tu chega na casa dela, ela pode estar fazendo o que for. Tu chega pra ela e diz assim, tia, é o seguinte, eu precisava que você fizesse um pão pra mim, é possível? Só que você não quer agora. Só que ela tem na cabeça dela, tanto de ser abusada, que ela tem que fazer as coisas tão rápida, tem que ser tão, né, eficiente, que ela para tudo que ela tá fazendo, ela vai lá e faz o pão. Eu digo, não, calma, não é agora. Não precisa disso. Mas ela faz, porque ela tem esse radarzinho, né? E como que a gente faz? Ó, tô me perguntando como é que a gente cura isso, gente. É através de sessões, tá? Aí eu aqui vou falar de Theta Healing, que é o que eu faço, né? É o que eu estudo e é o que eu ensino. Mas você pode ir na psicoterapeuta, você pode ir no psiquiatra, você pode escolher o que você quiser. A gente precisa resignificar. O que é resignificar? Que aí foi o que eu fiz com essa minha cliente de ontem. Vamos voltar lá na tua criança de 11 anos? E a questão dela era porque a mãe dela não percebeu. Ela dava sinais. Porque quem abusava ela era o irmão dela. Tá? E ela dava sinais, só que a mãe não percebia. E eu falei pra ela, era o entendimento que a sua mãe tinha naquele momento. A gente não pode acusar e nem culpar a sua mãe. Claro, ela tinha que ter cuidado de você. Hoje, você é adulta, você precisa dizer pra sua mãe que você passou por isso, porque a mãe dela não sabe. E a mãe dela não ia saber se ela não contasse. Então eu falei pra ela, a primeira coisa pra você resignificar isso é você contar pra sua mãe que isso aconteceu com você. E você precisa realmente do seu coração perdoar a sua mãe. Ali naquele momento, ela é uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa, já muito esclarecida, né? Então ela falou, e eu falei, você precisa perdoar o seu irmão. Ela falou, não, mas o meu irmão eu já perdoei. Eu disse, ok, mas não é perdoar daqui. Aqui não adianta, gente. É daqui. É do coração. Você tem que realmente perdoar do tipo, isso não me incomoda mais. E isso ainda incomodava ela. Isso ainda incomodava ela. Então eu falei pra ela, você precisa realmente perdoar a pessoa que fez mal pra você. E ali a gente fez todo um trabalho de perdão. Aí a gente tira essa crença, que aí com Theta Healing, a gente tira a crença de que eu preciso ser abusado e a gente substitui pela crença. Por que ela precisava ser abusada? Qual era o ganho que ela estava tendo com isso? Ela era uma mulher forte. É uma mulher de fibra, é uma mulher de garra. Porque o que aconteceu?
Lá nos 11 anos de idade dela, ela conta que a primeira vez o irmão veio pra cima dela, ela empurrou o irmão. O irmão caiu e bateu no guarda-roupa e fez um barulhão. E a mãe tava em casa e a mãe não fez nada. Naquele momento ela entendeu, não adianta, ela não vai vir. Eu vou precisar fazer as coisas por mim. E ela é uma mulher, desculpa a palavra que eu vou falar aqui, gente, foda. Ela resolve as coisas dela, ela resolve a vida dela, ela foi mãe solteira. Ela desenvolveu muitas habilidades. Então ela é forte. Se tem qualquer coisa, situação que ela precisa resolver, ela vai resolver. Que ela, em comparação, olhando pra irmã dela, a irmã ela dizendo que a minha irmã é mole. A minha irmã não dá conta de nada. Então ali, aquele abuso, aquela situação, trouxe para aquela pessoa algo que foi a força. E muitas vezes, gente, a gente não quer se livrar dessa crença porque a gente acha que a gente vai ficar fraco. Vocês conseguem perceber essa luta que existe dentro da cabeça da gente? Eu não sei dentro de vocês, gente, mas aqui dentro do meu cabeção tem diariamente, né? Aquela luta do bem e do mal, né? Então, quando eu falei pra ela, eu disse assim, olha, vamos perdoar seu irmão primeiro, perdoar sua mãe e trazer pra você o sentimento, a sensação de que você não precisa mais ser abusada, porque você já é uma mulher forte. Finaliza esse aprendizado. Entrega isso aí pra luz, como eu gosto de dizer. E aí aquilo ali deu um calorzinho pra ela. Ela disse, sim, eu já sou uma mulher forte. Eu não preciso mais atrair situações onde pessoas abusam de mim, que foram 10 centavos, gente, do troco. Pra eu ir mostrando pra mim, dentro da minha vida, da minha mente, que eu sou uma mulher realmente forte. Então isso é alguma das formas que a gente pode estar, sim, trabalhando dentro da gente para resignificar essas questões. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Ok, então. Quando eu convidei a pessoa, né, para ela entrar aqui pra gente olhar, ela não quer, e eu acho isso super... tem que cuidar porque é algo pessoal, né? São dores muito profundas. Então, você pode me procura no meu privado. Não procura aqui, gente, porque aqui a Jolie e a Alice, elas querem meu couro, tá? Cancelado, porque eu não apareço muito por aqui. Mas me procura lá no meu privado, que se eu não puder te ajudar, eu posso te direcionar, né? Eu tenho uma gama de terapeutas, né, que trabalham comigo. E a gente pode... Sandra, você quer entrar? Eu vou te chamar aqui que você só... para ver se a gente pode olhar para isso. Gente, oi, Sandra. Isso aí. Oi, Sandra. Aperta no X aqui. Aperta no X. Gente, como é que eu faço para tirar ela? Acho que ela não quis entrar. Ai, como é que eu faço aqui, gente? Eu não sei tirar também. Enfim, gente. Tá fazendo sentido para vocês? Andréia, você quer entrar, meu bem? Você quer olhar para isso? Se você quiser, a gente chama. Gente, fez sentido para vocês tudo isso? E volto a dizer, tá, gente? Não é só da parte sexual. Porque a parte sexual, ela fica mais fácil, ela fica mais nítido da gente ver, né? Da gente apalpar, vamos dizer. Mas isso é para tudo, tá? Eu dei alguns exemplos. Alimento, a questão dos parceiros, né? Na vida profissional, eu vou falar gente, uma outra coisa, ouçam isso com amor, tá? Outra coisa que é forte também, tá?
Muitas pessoas que sofreram abuso, elas muitas vezes se tornam um abusador. Por quê? Porque ela não sabe lidar com isso. Então, às vezes, ela passa a abusar as pessoas para se sentir. Carol, quer entrar? Para se sentir vingada, vamos dizer, ou para não. Carol! Oi, Manu. Tomei Bem-vinda! coragem hoje de entrar. Arro! Maravilhosa, bem-vinda! Vou pôr um filtro aqui. Eu Pode. tava dormindo. Ai, delícia, gente. Aproveitar, né? Esse Ah, feriado. sim, eu tomei a gripada, então tava descansando. Carol, que parte te tocou aqui? Então, questão essa. Tô nervosa. A questão do abuso me tocou bastante. E eu tenho lidado com questões de inconsciente muito grandes referente à rejeição, né? Que eu procuro relacionamentos que façam me sentir rejeitada. E eu sinto que tem uma questão ainda, eu já fiz muita terapia, sou psicóloga, né? Mas eu sinto que tem uma questão inconsciente que está ainda fazendo eu me sentir culpada em relação ao abuso. Então eu fico procurando relações que façam eu me sentir culpada. Para Eu você, sinto. para você fortalecer essa questão do abuso, né? Tá, Uhum. deixa eu só entender. Essas pessoas, elas te rejeitam, mas elas abusam também do tipo, eu digo, abuso da tua boa vontade, enfim, né? Às vezes fazer você fazer coisas que você não quer fazer, coisas dessa forma? Não um abuso físico, mas eu sinto um abuso emocional, sim. Uhum, uhum. Que, e talvez seja um abuso meu mesmo, de tentar me encaixar para me sentir, de certa forma, aceita também. Então, tem várias Pertencimento. questões ali que me enredam. É. Então, assim, Carol, como tu já, né, tu tem conhecimento tanto do Teta como da questão da psicologia, você vai entender, a gente vai chegar no teu diamante, né? Que é o Uhum. trauma, que é aquele lugar onde foi que desencadeou e desenvolveu todas essas crenças. Porque aí eu vejo, ó, como eu estava falando, pertencimento. Então você faz coisas, situações para se sentir pertencente, para se sentir do clã, daquele grupo, daquela situação, ou daquele relacionamento, ou relação pai e filhos. Tem a questão da rejeição, então pode ser que em algum lugar, algum momento, alguma situação você se sentiu rejeitada, né? E essa questão também dos relacionamentos, né? Porque aí você atrai pessoas para fortalecer, vamos dizer, né? Essas crenças todas que já estão aí no teu subconsciente. Eu vou entrar na tua energia, tá? Eu vou fazer uma leitura intuitiva. E aí eu vou pedir para o Criador me mostrar aquele que é para a gente trabalhar agora, tá? Mas, Ok. assim, tenha consciência que é um trabalho. Bom, você já sabe, né? Você falou, já vem trabalhando há algum tempo já, psicoterapia. Sim. Então, assim, é um trabalho, né, árduo. E é interessante porque eu atendi a tua irmã, né? Uhum. E na hora que tu entrou e que tu começou a falar, as questões são bem parecidas. E a gente foi bem para a questão ancestral, Sim, tá? eu sinto que tem muito também das É, mulheres. Até exato. porque essa questão do abuso é uma questão sistêmica. Eu vim descobrir há muito pouco tempo que a minha mãe também sofreu abuso enquanto criança. Então, as coisas. E eu tenho conhecimento sistêmico, então. E é bem aquela coisa, né? A gente, não sei qual pensador, se foi o Freud ou Jung que falou, que a gente é levado pelo inconsciente. Que é do inconsciente. Isso a gente fala lá no DNA básico, né? 80% a 90% a gente é inconsciente.
na consciência. Por quê? Porque a gente não vive no tempo presente. A gente não vive no agora. A gente tá ou lá no trauma, ou lá na dor, ou naquilo que a gente passou, né, na nossa criança, ou aquilo que a gente traz aqui, ó, no nosso DNA, que foi aquilo que eu falei para ti da questão sistêmica, que eu sinto que realmente isso vem, né, do sistema de vocês. Então isso tá aqui, tá correndo nas tuas veias. Não tem como tu dizer, não quero isso, tira. Não tem como. Você tem um pai, você tem uma mãe que tem todos aqueles que vieram antes de você. Então não dá para você falar, não, eu não quero isso. E aí o estado de consciência, que é esse 10 a 12%, 8%, né, que é o agora, que até a gente fez uma live essa semana, eu e a Ana Carolina, tentando, né, falar sobre o estado presente, né, estado de consciência, é exatamente isso. Quando você está no aqui, no agora, no estado de consciência, você não está no cabeção, nessa frase que você falou do Jung, que é onde a gente vive no subconsciente. É onde a gente vive nos nossos traumas, é onde a gente vive nas nossas dores. Mas beleza. E é exatamente da gente se dar conta de estar presente no momento presente, né? Porque a gente vive muito no automático. Perfeito. E aí a gente vai fazendo coisa que a gente não sabe nem da onde, né? É porque você está fazendo a questão da sobrevivência, né? Porque a gente está o tempo todo nessa questão da sobrevivência. E aí vem questão de alimento, de escassez, de abundância. Gente, é uma doideira. Quando a gente começa a estudar, a gente vê cancelado. Isso que eu vou dizer que é um saco sem fundo, né, gente? Eu gosto de dizer, gente, buscar conhecimento, autoconhecimento é para os fortes. Porque, assim, eu já tive vontade de desistir, cancelado milhões de vezes. Porque você começa a ver o tanto de coisa que tem para mudar em você, na sua vida, na pessoa que você é, que às vezes dá vontade de sair correndo. E aí, às vezes, me arrepia. Porque, assim, a grande maioria, né, e eu fui uma dessas também, né, mas das pessoas dizem, eu quero fazer Theta Healing, por exemplo, para ajudar as pessoas. Eu digo, meu bem, ajuda você primeiro. Olha para você primeiro. Olha para suas dores. E aí, às vezes, os meus alunos, eles vêm, porque eu não consigo cliente. Eu digo, você está se curando? Você está se atendendo? Você está olhando para as suas questões? Porque se você não se curar, você não olhar para as suas questões, não vai atrair pessoas. Porque você precisa estar bem. Você precisa estar trabalhado. E é tanta coisa, né, Manu? Tem essa questão ancestral, tem as nossas coisas, tem questão de DNA, que nem tu falou. E eu sempre fui uma buscadora, assim, de procurar me curar. Só que parece, quanto mais a gente mexe, mais coisas vêm, né? Pra gente ir curando. E essa questão ancestral até em relação pro consciente. Essa questão ancestral até em relação, tem das mulheres, mas até em relação a dinheiro, que a minha matriz é africana, né? Então traz toda essa questão da escravidão. Eu vejo muito essa questão do não merecimento, eu tenho muito essa questão de me sentir menos em relação às outras pessoas, sabe? Então eu vejo que não são crenças minhas, são crenças herdadas também, né? Perfeito. E é o que eu ia falar. Aí você estava falando, tem nós, tem os genéticos, né? Que são os nossos. E tem o consciente coletivo, gente. Olha o que nós estamos vivendo agora. As pessoas chegam para mim e falam, meu Deus, que horrível que tá o mundo. Aí eu paro para pensar e digo, gente, qual é esse mundo que eu não tô vivendo nesse mundo? Porque para mim, né, para mim, eu digo, gente, tá tudo maravilhoso. Claro, né, várias questões das pessoas desencarnando e tudo, mas na minha cabeça o desencarne é uma outra coisa. Então eu não vejo o desencarne como uma coisa ruim. Eu acho até... Bom, enfim, vou entrar nas minhas crenças aqui. Então, assim, tem também a questão do coletivo. Então, assim, não, gente, é muito doido. Quando você começa a estudar realmente, que é isso que a Carol tá trazendo, que não é só a gente, não é só nossa criança que sofreu abuso, não é só a minha mãe que sofreu abuso, não é, no caso dela, a minha matriz é africana, é da questão do merecimento. E tem mais as pessoas que ela se relaciona. Se ela arruma um namorado
que ele também acha que dinheiro é ruim, que dinheiro traz sofrimento, pronto. Aí juntou tudo e aí ali dinheiro não entra, gente. Dinheiro não entra ali. Vocês conseguem perceber que é muito mais além? Vocês conseguem ter esse entendimento que é muito mais além, gente? Então, assim, quando a gente começa a buscar conhecimento, buscar entendimento, vocês vão vendo que o nosso umbigo é só um umbigo, gente. Tem bastante coisa por aí, muito maior, muito mais além. Enfim, vamos lá. Senão daqui a pouco eu começo a falar demais, eu não paro, né? E aí eu não te atendo. Ana, fecha os olhos. Cara, na hora que você falou, é muito interessante, assim, ó, tá muito latente, eu não sou de lembrar os atendimentos, tá? Mas tá muito latente um lugar onde eu cheguei com a tua irmã. E aí você me trouxe realmente essa questão, né, dos escravos, e foi exatamente aonde a gente chegou com a sua irmã. E assim, cara, era um abuso o que eles faziam com os escravos, né? Os senhores, sei lá, de engenho feudais, sei lá, os donos. Então, assim, Ana, é muito mais além essa questão do abuso. Olha com muito amor para isso, tá? Eu acho que vai ser bem importante e muito curativo para você, porque eu acho que por aí você vai entender muita coisa das coisas que vem acontecendo na sua vida. Eu quero fazer só um movimento da constelação, tá? Porque realmente aqui vai muito, muito mais além, tá? Eu quero que tu feche os olhos. E eu quero que você veja seu pai, sua mãe, e atrás dele todos aqueles que vieram antes de vocês. E eu quero que você olhe para o seu pai e para sua mãe. Qual deles te chama mais atenção, seu pai ou sua mãe? O pai. Perfeito. Olha para a origem do teu pai e me dá um número. 8. Perfeito. E aí você vai andando. Você é o número 1, o seu pai é o número 2. Eu sinto que isso vem do masculino, tá? Não é do feminino. Aí você vai indo pro seu avô, pro seu bisavô, seu tataravô. Aí você até parar no vô número 8. Que eu tenho que aprender ainda a fazer isso, gente. Eu nunca sei o nome deles. É o octavô, o optavô, o oitavo vô. E eu quero que você pare ali diante dele. Me diz o que você sente. Eu sinto carinho. Uhum. Esse carinho é porque você está, em nome do amor e da honra, você está carregando a dor dele. Vamos devolver para ele? Eu quero que você olhe para ele e você estique seus bracinhos. Tá? Pode ser mentalmente, não precisa ser fisicamente. Você fala para ele, querido ancestral, isso tudo tá muito pesado para mim. Eu tomo a sua vida pelo preço que ela custou a você. Mas esta dor eu devolvo para você agora. Esse sentimento, essa sensação de necessitar ser abusada, eu te devolvo agora. E como se fosse um presente. Eu quero que você imagine um presente realmente onde você está devolvendo para ele. Entrega para ele tudo isso. E você, se você sentir, você faz uma reverência e você pede a ele para que ele te abençoe. Toma a benção dele para que desde o seu lugar, aonde você está agora, e você vai caminhando lá para frente.
que desde o seu lugar você pode fazer diferente. E mesmo assim se sentir pertencente ao clã desses homens de coração nobre, de coração muito bom. Eu sinto que são homens de coração muito amoroso, homens de coração muito bondoso. E que você pode ficar com isso. Isso você pode tomar. Essa amorosidade que existe no coração desses homens. Mas as dores, os conflitos, os emaranhados, você devolve para eles. Respira. Como é para você agora? Bem mais leve. Perfeito. Você me permite, então, retirar o sentimento, a sensação de que você precisa ser abusada ou que as pessoas precisam abusar de você para você se sentir pertencente, para você se sentir amada, para você se sentir reconhecida? Sim. E trazer para você o sentimento, a sensação de que todo o amor, toda a amorosidade já existe no teu coração. E que as pessoas podem conectar com esse verdadeiro poder pessoal da sua alma, que é essa amorosidade, essa bondade do seu coração. E que você vive a partir de agora, sem ser abusada, sem precisar ser abusada. E que as pessoas já vivem esse sentimento quando elas se conectam com você. Você me permite? Sim. Liberar qualquer voto, pacto, contrato, palavra dita ou maldição que você possa ter feito nessa consciência ou em demais consciências, de que você precisa ser abusada para se sentir pertencente. Permito, sim. Respira. E que você já pode, a partir de agora, decretar na sua vida que você vive sem a necessidade de ser abusada para se conectar com o amor que existe dentro de você. Você me permite? Sim. Respira. Se você quiser, desde aí do seu lugar onde você está, querer fazer uma grande reverência a todos os seus ancestrais, por tudo aquilo que eles viveram, por tudo aquilo que eles passaram. Faz uma pequena reverência e olha para frente. Olha para sua vida. Eu tenho 2 minutos. Gente do céu. A live vai acabar. Como você tá? Tô bem. E só tenho a agradecer, gratidão. Era uma coisa que eu queria e não tinha coragem de entrar. Fazia tempo. Eu disse, hoje eu vou, descabelada mesmo. Arro. Gente, gratidão. Eu sei que esse tema é um tema bem sensível. E todos nós, de alguma forma, em alguma situação, já passamos por algum abuso. Então é muito importante a gente dizer não. Mas dizer não também de uma forma amorosa, porque senão a gente acaba sendo abusador. Lembrem-se disso, todo abusado se torna um abusador. Porque a gente não sabe fazer de uma forma amorosa, a gente sabe fazer de uma forma ríspida, grosseira. Então, traz pro coração de vocês realmente 1 minuto. Gente, hoje eles me deram aqui um tempo. Ai, tava tão gostoso. Ana, gratidão. Gratidão, gente. Feliz feriado para vocês antes que eles me derrubem. Cancelado. Beijo no coração de vocês. Espero de verdade que vocês fiquem bem, tá? Com essa live. Liberem, digam não e se respeitem. Só isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Beijo, todo mundo. Beijo. Beijo.